Voltamos para mais uma videoaula. Nós ainda estamos falando do espaço geoeconômico da União Europeia. Nós vamos continuar com esse módulo. Eu vou fazer a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês. E logo após nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, sobre alguns conceitos que eu gostaria de estar apresentando para vocês. Eu deixei para vocês realizarem os exercícios 347 e 348. Vamos lá para a correção. Questão 1. Uma das características de muitas cidades europeias é o elevado desenvolvimento econômico. Explique os fatores que justificam essa situação, né? Nós temos ali o estabelecimento de indústrias de ponta e um setor terciário moderno, que acabam alavancando a economia desses países, colocando eles aí entre os países mais desenvolvidos do mundo. O setor terciário é o setor aí que acaba englobando todas as atividades, como os setores bancários, escola, saúde, educação. Países que têm esse setor muito desenvolvido, geralmente são países aí de alto poder aquisitivo, países de uma boa qualidade de vida. 2. Que motivos levam as cidades europeias a receber grandes investimentos em seus governos para ampliação e manutenção de suas infraestruturas, né? Além de a maioria da população viver nesses espaços, as cidades representam o motor da economia dos países e são os locais que a maioria do serviço está concentrada, como eu disse para vocês. E também nas áreas urbanas que se concentra a maior parcela dos problemas, como desemprego, consumo de drogas, segregação social, pobreza e poluição, entre outros. Então acaba o quê? Que é justamente nas cidades onde esses governos fazem grandes investimentos por essa cidade abarcar a maioria da população, ter a maioria dos serviços essenciais e também, né, a maioria dos grandes problemas. 3. Explique de que maneira se pode relacionar a importância do setor de turismo europeu com a expansão do setor terciário no bloco. A expansão do turismo contribui intensamente para a disseminação de mais serviços e comércio. Os ramos de hotel, bares, restaurantes, museus, shopping centers, entre outros, cresceram muito nos últimos anos, atendendo ao fluxo constante de entrada de pessoas. O setor terciário ele está intimamente ligado, pessoal, com o setor de turismo, porque é justamente esse tipo de atividade que está englobado dentro do setor terciário. E é esse tipo de atividade que atende aí o turismo. 4. Explique de que maneira a infraestrutura de transportes contribui para a dispersão populacional pelo continente europeu. A infraestrutura de transportes europeias possui alto padrão de desenvolvimento. A gente consegue ver aí, né, estradas muito boas, o metrô, os trens, o transporte público, permitindo o deslocamento e a dispersão de pessoas pelo continente. São transportes eficazes e rápidos. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a população europeia, tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos que eu achei muito importante e vocês estarem aí conhecendo. População. Em 2008, a densidade atingia cerca de 74 habitantes por quilômetro quadrado, fazendo o continente europeu o mais densamente povoado do mundo. A população europeia era de aproximadamente 780 milhões de habitantes. O correspondente a cerca de 12% da população mundial. É o terceiro mais populoso do mundo. As taxas de crescimento demográfico europeu estão próximas de zero. O que significa isso? Que as pessoas estão tendo menos filhos, né? Está tendo aí uma pouca, digamos assim, taxa de natalidade, né? E a taxa de natalidade era medida como? O número de pessoas, né, que nasce, o crescimento vegetativo, ele é medido como? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Significa que estão, às vezes, morrendo mais pessoas do que nascendo. Alguns países vêm apresentando taxa negativa nos últimos anos, como é o caso da Grécia, o caso da França, tá? Que eles já estão nesse patamar de baixo crescimento vegetativo há mais de uma década. As partes menos habitadas compreendem as regiões próximas do Círculo Polar Ártico, como a Península Escandinava, onde nós temos os países nórdicos, a Finlândia, a porção norte da Rússia e as altas montanhas. Isso aqui, então, é um apanhado, tá? Digamos assim, de como essa população se distribui, de como ela está, esse crescimento demográfico e de quantos milhões aproximadamente elas são. Aqui nós temos a distribuição da população. Se vocês observarem aqui, nós temos os chamados, né, países nórdicos, os países mais frios, estão próximos aqui do Círculo Polar Ártico. A gente consegue perceber aí uma baixa concentração, porque aqui, quanto mais claro, menos pessoas, menos de um habitante. As regiões mais elevadas de temperatura muito baixas no inverno são as mais povoadas da Europa.
a grande concentração da população em certos pontos é explicada pelos fatores históricos e econômicos. A população do território europeu, ela está irregularmente distribuída. Existem locais aí com alta densidade demográfica, existem locais com baixa densidade demográfica ou até mesmo nenhum habitante. Informação explicada pelo fato de haver áreas europeias intensamente povoadas com densidade demográfica acima de 300 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que outras há verdadeiros vazios demográficos, com menos de um habitante, tá? As regiões mais povoadas do continente estão na parte centro-ocidental, que abrigam a maioria dos parques industriais, então as pessoas vão para esses lugares em busca de emprego e de mais atividades produtivas, né? Como na Itália, na Holanda, os Países Baixos, França, Reino Unido e Alemanha. Os vazios demográficos, aonde eles estão? No norte, por ser uma porção muito frio, né? Pois predomínio de temperaturas muito baixas. O país mais populoso desse continente é a Rússia, com 144 milhões de habitantes, seguido da Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Ucrânia, Espanha. Apesar de a Rússia ser o mais populoso, apresenta uma população relativamente baixa. O que significa isso? Ele é um país populoso, mas não é um país povoado. Ele tem uma grande população absoluta, mas uma população relativa muito pequena, né? Poucos habitantes por quilômetro quadrado. Resultado do seu enorme território e também porque na porção norte da Rússia é muito frio, né? A chamada Rússia siberiana. O país que possui alta população relativa é a Holanda, com 15,9 milhões de habitantes e densidade de 470 habitantes por quilômetro quadrado. Logo em seguida vem a Bélgica, Reino Unido, Alemanha e Itália sucessivamente. Então a gente percebe o quê? Que existem aí áreas densamente povoadas e áreas aí onde nós encontramos vazios demográficos justamente devido ao clima. Urbanização. Eu falo em urbanização quando a população ela se torna predominantemente urbana, né? Mais de 50% a 70% da população. Como ocorreu a urbanização desse continente europeu? Outra importante característica do continente europeu é o elevado percentual de população urbana, quer dizer, a maioria da população dos países europeus, eles vivem nas cidades. Isso se deve ao desenvolvimento comercial e industrial, associado à crescente e pioneira mecanização rural, quer dizer, eles mecanizaram o campo, levaram máquinas para o campo, forçando aí um êxodo rural. As pessoas elas perderam o emprego, os pequenos agricultores eles ficaram aí sem ter para onde correr, acabaram indo para os grandes centros, também atraídos pela o alto índice de indústrias que estavam surgindo. Então houve dois fatores aí que contribuíram para a urbanização europeia: a mecanização do campo e a industrialização dos grandes centros urbanos. Atualmente, quase 80% da população do continente vive em cidades. De forma geral, os países mais ricos têm elevada urbanização, né? Exemplo da Bélgica, Países Baixos, Dinamarca e Suécia. Mas há países mais pobres com taxa de urbanização muito inferior à média continental. Há exemplo da Bósnia e Herzegovina, Moldávia e outros. A Europa foi uma das primeiras regiões do mundo a se urbanizar intensamente. Isso, pessoal, porque ali foi o berço da primeira revolução industrial, onde eles começaram a usar o carvão mineral como fonte de energia e surgiram as primeiras máquinas a vapor. Então, a população do campo, ela se viu atraída por essa geração de empregos aí nas indústrias. A Europa, né, a se urbanizar e por isso já possuía algumas das maiores cidades do mundo lá no começo do século XX. Em 1900, 10 das 18 maiores cidades do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, situavam-se na Europa. Hoje, o patamar para uma cidade ser classificada dessa forma subiu para 10 milhões. E o termo é usado como mega cidade. A Europa tinha em 2016 somente Moscou e Paris e Londres nessa categoria. Veja no mapa, né, todas as cidades europeias com mais de 1 milhão de habitantes. Bom, pessoal, serviços e comércios. O setor que mais contribuiu para a economia europeia é o terciário. E o terciário ele engloba justamente os serviços e comércio. A transição do setor secundário para o terciário é comum em países desenvolvidos, os chamados países ricos, já que muitos desses países terceirizam suas fábricas para países com mão de obra mais barata. As chamadas multinacionais, onde eles vão e se acabam se fixando nesses países chamados subdesenvolvidos, que tem a oferecer para eles, né, a mão de obra barata, o mercado consumidor e, sobretudo, a matéria-prima, como água, energia e até mesmo recursos naturais e minerais.
A terceirização somada à alta mecanização das fábricas fez com que o número de empregados do setor secundário caísse. O poder de compra da população europeia também contribuiu para o fortalecimento do setor terciário. Nesse setor podemos citar os transportes, os bancos, os serviços de internet, o comércio, tanto interno como o de importação e exportação, o turismo, que tem um grande peso nos ganhos desse setor. Então, o setor terciário ele engloba todas essas atividades. Transporte. Como que é o transporte dentro do continente europeu? A apostila lá atrás aí para vocês, eu fiz um pequeno apanhado. Hoje a Europa ela possui uma das mais eficazes e competentes redes de transporte. Ele fala aqui que ela é uma das mais organizadas e extensas. Em 2016, França, Espanha, Alemanha, Suécia estavam entre os 10 países mais desenvolvidos com maior extensão rodoviária do mundo. A densidade e extensão das ferrovias também atinge índices muito elevados no continente, destacando-se a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido entre os primeiros do mundo. Veja no gráfico abaixo a matriz do transporte de mercadorias da União Europeia. A gente vai ver esse gráfico no próximo slide. O gráfico mostra que o transporte fluvial é pouco utilizado se comparado ao ferroviário e ao rodoviário. No entanto, é importante destacar que alguns dos maiores portos marítimos do mundo estão na Europa. Roterdã, nos Países Baixos, Antuérpia, na Bélgica, Hamburgo, na Alemanha e Marsella, na França, por exemplo. A rede de transportes fluviais, que é através dos rios, tem como os principais eixos o rio Reno, na Alemanha e na Holanda, Sena, na França, Tamisa, Reino Unido, Pó, na Itália e Danúbio, na Alemanha. Danúbio passa pela Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Montenegro e Romênia. O rio Danúbio é o mais importante geopoliticamente dentro do continente europeu, porque ele atravessa aí 10 capitais de 10 países, tá? Muitos desses rios são interligados por canais artificiais, o que aumenta ainda mais sua eficiência e utilidade econômica. Aqui nós temos o gráfico que ele mostra pra gente, a matriz aí do transporte de mercadorias. Aqui 75% é feito através de rodovias, 18% de ferrovias, 5% fluviovias através dos rios e 2% dutovias, que seriam os dutos aí no subsolo. Nas últimas décadas, o transporte rodoviário cresceu muito na Europa, o que possibilita entregar mercadorias em múltiplos pontos sem necessidade de grandes instalações. Aí eu trouxe para vocês aqui mais um slide que mostra, essa eficiência desse transporte. A Europa é o continente que possui a melhor rede de transportes do mundo. As ferrovias possibilitam o tráfego dos trens por quase todos os países. Destaque para o Eurotúnel, que liga a França, olha só, a França à Inglaterra, passando por baixo do Canal da Mancha. Então ele acaba aqui sendo aí submarino. As rodovias da Europa são consideradas as mais modernas do mundo, com destaque para as autoestradas. Energia, como é a matriz energética, hidrelétrica, nuclear, termoelétrica, isso que nós vamos ver agora. No século XIX, a presença das minas de carvão mineral era o fator determinante para a localização das indústrias. Quer dizer, as indústrias elas costumavam ficar aí próximas a essas grandes jazidas de carvão mineral, já que forneciam o recurso energético mais utilizado na época. As indústrias eram obrigadas a se fixar em regiões carboníferas, regiões onde possuía o carvão, devido ao alto custo de transporte. Era muito difícil estar transportando e muito caro desse recurso. Esse problema diminuiu com o desenvolvimento do transporte ferroviário e o crescente uso de outros tipos de energia. Mesmo assim, na década de 1950, os países mais desenvolvidos da Europa, quase todos membros do Mercosul, Mercado Comum Europeu, Mercado Comum Europeu, ainda tinham 81% de sua matriz energética baseada no carvão. Aqui a gente mostra para vocês, olha só, Mercado Comum Europeu em 1950 ainda era 81% dependentes do carvão mineral, petróleo 12%, renováveis só hidrelétricas, a energia através da água, aí 6% e 1% de outros. Hoje, a União Europeia em 2015, olha como diminuiu a dependência do carvão mineral. E o carvão mineral, além de ser um combustível não renovável, ele é altamente poluente, 26%. Hoje nós temos aí a energia nuclear como grande carro-chefe, 18%
de carvão, desculpa, aqui é energias renováveis, como a hidrelétrica, eólica e solar. Do carvão ele baixou para 18,9%, o gás natural ele 14,1%, petróleo 9,8% e 1,7% de outros. A gente percebe que houve uma grande mudança nesse espaço aqui, né, de cerca de 70 anos. Em 1950, o mercado comum europeu estava em sua fase inicial e era formado por apenas 6 países. Então aqui a gente tem apenas a formação desse mercado comum europeu com apenas 6 países. Atualmente a União Europeia tem 27 membros, né, e é muito mais diversificado, que favorece a dispersão aí das indústrias. Esses gráficos merecem alguns comentários. A queda no consumo de carvão, em termos percentuais, foi enorme e determinada principalmente pela necessidade de redução da poluição atmosférica. Foi o que eu falei para vocês. Numa escala aí de poluição dos combustíveis fósseis, o carvão mineral ele está em primeiro lugar em altamente poluente. Aí eles viram a necessidade de desenvolvimento de outras fontes de energia mais limpas. O consumo de petróleo sofreu uma redução determinada também pela necessidade de controle da poluição atmosférica e pela introdução de outras fontes de energia mais baratas. Lembrando que também o carvão mineral e o petróleo são combustíveis não renováveis. As fontes renováveis, restritas apenas à hidroeletricidade, representavam apenas 6% da matriz em 1950. Desde então, cresceram e se diversificaram de forma acelerada. Surgiram fontes como a biomassa, né, o etanol, usinas eólicas, usinas que geram energia através do vento, usinas solares, painéis solares, biodiesel, maremotriz através da energia das marés, usinas geotérmicas que usam aí o calor do interior do nosso planeta para poder gerar energia, saltando para quase 27% do total em 2015. O gás natural e as usinas nucleares tornaram-se fontes de energias importantes, com perspectivas de grande crescimento nas próximas décadas. O surgimento de novas fontes de energia teve forte impacto na distribuição das indústrias pelo continente europeu. No passado, depois do carvão, foi o acesso ao petróleo que passou a pesar decisivamente na localização das refinarias das empresas que utilizam seus derivados e subderivados. Por isso, muitas delas se concentram na costa oriental da Grã-Bretanha e no sudoeste da Noruega, no Mar do Norte, regiões que estão entre as maiores produtoras de petróleo no mundo. Então, a partir aí de 1970, 1980, começou-se o uso intensificado do petróleo. Então, essas empresas começaram a se fixar justamente perto dessas refinarias, deixaram de estar perto ali das áreas carboníferas e se localizaram aí mais perto dessas grandes refinarias para ter um custo de transporte menos elevado. As maiores jazidas de carvão mineral da Europa se localizam-se nos montes Urais ali na Rússia e no Vale do Ruhr na Alemanha e na Silésia na Polônia. Mas essas áreas perderam importância para novos produtores de outros continentes nos últimos tempos. A Europa produz quase 1/3 do gás natural de todo o mundo, sendo a Rússia o país de maior destaque. O petróleo não é abundante no continente, que tem menos de 20% da produção anual mundial. As maiores jazidas exploradas localizam-se na Rússia, mas boa parte delas se encontra na porção asiática do país. Portanto, em território genuinamente europeu, a maior produção de petróleo ocorre no Mar do Norte, entre a Noruega e o Reino Unido. A Rússia é a grande fornecedora de gás natural e petróleo para os países da União Europeia. O urânio, de fundamental importância pelo aumento de seu uso em usinas nucleares, a gente viu lá a utilização dessa energia nuclear, tem baixa produção no continente. Nenhum país europeu está entre os 5 maiores fornecedores de recursos energéticos, exceto a Rússia, que não faz parte da União Europeia e tem sua grande produção na Ásia. Você sabe que a Rússia ela é um país transcontinental, ela está tanto dentro do continente europeu quanto do continente asiático. E aqui, né, a maior produção dele está justamente na parte asiática. A maior revolução energética na Europa veio com a eletricidade, com a segunda revolução industrial. A utilização dessa forma de energia foi essencial para que as indústrias pudessem se espalhar por quase todo o continente. A facilidade de distribuição por meio de cabo de alta tensão acelerou a dinâmica da localização industrial, levando indústrias de áreas anteriormente inacessíveis. Tá? O que ele mostra pra gente aqui, pessoal, é justamente foi essa diversificação dos meios aí
das matrizes energéticas. A gente viu lá no gráfico de 1950 que estavam restritos a poucos, né? Tinha a sua grande maioria no carvão mineral, utilizava um pouco da hidroeletricidade. A partir de 2015 a gente viu uma diversificação muito maior. E a gente percebeu isso principalmente quando ele fala aqui que a maior revolução veio com o uso da eletricidade. A eletricidade, ela pôde o quê? Proporcional, diversos governos europeus têm desativado e planejado a desativação de muitas de suas unidades. E aqui ele está falando da energia nuclear. A energia nuclear, ela aparentemente é uma energia limpa, mas ela gera dois grandes problemas. O problema do lixo e o problema aí que podem ocorrer grandes explosões, tá? E ele fala aqui que eles buscam fontes de energias alternativas, principalmente as não poluentes. Levou os países da União Europeia a investir pesadamente na energia eólica, que é energia gerada aí pelo vento. O grupo atualmente reúne os maiores produtores mundiais desse tipo de energia. A União Europeia tem como meta até 2030 gerar 10% de toda a sua energia através aí da energia eólica, a energia dos ventos. A agropecuária europeia. Pessoal, a agropecuária europeia, tá? O continente europeu tem uma grande diversidade de paisagens e de sua cultura determina a variedade de formas de produção agrícola na Europa. Ele possui vários tipos de clima e vários tipos de vegetação, vários tipos de solo. E isso proporciona, pessoal, uma grande diversidade dos produtos que podem ser plantados dentro do continente europeu. Das 10,8 milhões de propriedades agrícolas, quase 80% tinham área inferiores a 10 hectares. Então, eles têm uma grande diversidade, pequenas áreas, não são grandes áreas, não são grandes latifúndios, tá? Que ocupam apenas 13% das terras agrícolas do continente. Pode-se concluir que as médias e grandes propriedades são pouco numerosas, mas ocupam a maior parte do espaço rural europeu. Então, é o que acontece aqui no Brasil. Possuem poucas unidades grandes, mas ocupam grande espaço. Já as pequenas são muitas e ocupam um espaço menor. A mecanização rural vem crescendo na introdução de máquinas dentro desse setor, que contém alguns dos países de lavouras mais mecanizados do mundo. Alguns países, no entanto, especial os que eram governados por regimes socialistas, né, porque houve essa divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, até o fim da Guerra Fria, tem baixa mecanização rural. Esses países aí estão caminhando para essa mecanização no campo. A redução do uso de mão de obra no campo é acelerada no continente, se relaciona ao elevado grau de mecanização. O uso de máquinas, menor uso de trabalhadores. Alguns países, entretanto, especialmente os que eram governados por regime socialista, mantêm elevada parcela de trabalhadores no campo, principalmente os países chamados países do leste europeu. Então, em suma, a maioria da agropecuária, né, a maioria da agropecuária do continente europeu utiliza pouca mão de obra, a não ser por esses países que estavam no regime socialista até o final da Guerra Fria. O continente europeu tem a maior parcela de propriedades rurais exploradas diretamente por seus proprietários, quer dizer, a maioria dessas terras são aí exploradas pelos próprios donos. Graças ao aquecido mercado interno e aos pesados investimentos em tecnologia, predomina na Europa a produção intensiva, com elevada produtividade média para o trabalhador agrícola. Embora moderna e produtiva, a agropecuária europeia produz uma baixa parcela do PIB, que é o Produto Interno Bruto, quer dizer, eles acabam não gerando aí grandes contingentes de lucro. Em 2015, a zona rural da União Europeia produziu aproximadamente 528 bilhões de euros em produtos, com quase metade dessa riqueza gerada por apenas 3 países, França, Alemanha e Itália. As pastagens permanentes e plantadas são extensas, ocupando o conjunto quase metade do espaço agrícola europeu. Os países que se destacam na pecuária são em gado bovino, que é leiteiro e de corte, França e Alemanha, e ovinos, né, o maior rebanho do mundo em ovelhas e carneiros, o Reino Unido, em suínos a Espanha e a Alemanha, e em caprinos a Grécia e a Espanha. Os cereais ocupam 1/3 das terras agrícolas, já que são essenciais na alimentação e rendem altos lucros aos produtores. As maiores produções são de trigo, cevada, centeio, arroz, aveia e milho. As outras culturas temporárias de destaque são beterraba açucareira, banana, batata, e girassol. As culturas permanentes englobam, entre outras, uva, né, para fazer o vinho, azeitonas para o azeite e cítricos, todas cultivadas principalmente ali na região de clima mediterrâneo, no sul, no sudeste, no sudoeste do continente. Aqui nós temos um gráfico que mostra o uso dessas terras agrícolas, tá? Aqui, olha, pastos permanentes,
o uso para cereais, os pastos plantados, produtos agroindustriais, as culturas permanentes, como nós vimos ali, de oliveiras e de videiras, terras em descanso, onde eles utilizam essas terras para ficar aí um pouco de descanso, fazer a rotação de cultura, plantação de leguminosas e outros usos, tá? Então a União Europeia, ela tem uma, digamos assim, vamos fazer então uma síntese do que foi feito da agropecuária. A maioria dos produtores, eles produzem, eles mesmos que lidam com a terra, os donos dessas terras que produzem, ela não tem uma grande significância dentro da geração do PIB, produz aí vários gêneros alimentícios devido à sua diversidade de climas e solos, e é altamente mecanizado, utilizando aí pouca mão de obra. Bom, pessoal, para terminar a aula, eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios da página 348 e 349. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês tanto essa videoaula, quanto os slides aí para melhor correção dos exercícios, para vocês estarem tirando alguma dúvida. Qualquer coisa me procurem, tá? Um beijo e até mais.